E as exportações de café no primeiro semestre deste ano sofreram uma redução de 4,2% em relação ao mesmo período do ano passado. E considerando apenas o volume de café arábica, a queda foi de 7,2%. Para comentar estes e outros números, nós recebemos aqui no RN o diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Marcos Matos. Marcos, boa noite para você. Em vista desse cenário baixista aí, a gente pode esperar para o segundo semestre uma recuperação, principalmente na exportação do café brasileiro produzido aqui? Existe uma tendência nesse sentido? E quais os fatores que fariam esses números melhorarem, na sua opinião? Entrada da safra? Boa noite. Bom, boa noite a todos os telespectadores. De fato, o primeiro semestre desse ano reflete o ano safra 17-18, né, de julho de 2017 a junho de 2018. Foi um ano de bienalidade negativa, um ano safra de bienalidade negativa para o arábica, e o conilon ainda sofrendo as consequências do estresse hídrico de 2014 e 2015. O café é uma planta perene e leva alguns anos para se recuperar. Quando a gente viu isso? Na nova safra 18-19. Uma safra que começou em julho de 18, recentemente, mas o conilon já está praticamente colhido e o arábica próximo de 90%. Então, esse primeiro semestre mostra um momento de baixos estoques no cenário brasileiro e ainda dessa safra baixa. Com a entrada da nova safra, as exportações já sinalizam alguns cenários, né? Primeiramente, nós exportamos 870 mil sacas de conilon esse ano, mais 650 nos 2 últimos meses. E o arábica, com um número tão fraco em junho e julho, começa a despontar em agosto. Nós sabemos disso porque o Secafé coordena a emissão dos certificados de origem, via OIC, um acordo internacional. Então nós temos os embarques diários, todos os lotes saem com as características, os valores, os mercados, todos os dados que nós precisamos saber. E o relatório de agosto, que será publicado no começo de setembro, já vai mostrar essa recuperação do arábica. O conilon continua forte, com um ritmo muito importante, sinalizando novamente a safra que, segundo a Conab, é de 58 milhões de sacas. Marcos, agora, hoje, quando a gente foi ver as cotações, a gente levou um susto, né, com essa queda aí abrupta dos preços, principalmente do arábica, na Bolsa de Nova York. E isso respingou, obviamente, no mercado interno. Nós podemos esperar uma recuperação em breve? Qual é a tua perspectiva em relação a preço? Bom, nós temos duas variáveis muito importantes nesse cenário. É a grande safra brasileira de 58 milhões de sacas e, de certa forma, todo o cenário mundial de café. O Brasil é o maior produtor, o maior exportador, sofre uma pressão de superávit de safra em relação à demanda, mesmo a demanda sendo crescente, isso é importante frisar. E a questão do câmbio já mencionado nesse programa, né? O câmbio hoje, cerca de 3,95, é uma desvalorização muito abrupta do real, num cenário de incertezas políticas e muitas outras variáveis que nos levam a essa pressão. Uma pressão no câmbio nunca é positiva. A gente sabe que uma economia em desenvolvimento, uma economia exportadora, é importante ter uma taxa de câmbio num patamar mais valorizado. Mas oscilações abruptas e indefinições sobre o futuro não é bom, né? Então nós temos um cenário que preocupa. Mas a despeito disso, o Secafé não faz projeções de mercado, mas olhando os números, nós temos ali algumas indicações. Quando a gente fala em 2018, dada essa recuperação, a entrada da safra, o Brasil atingindo o patamar de suprimento mundial com certa folga, nós projetamos aí de 33 a 34 milhões de sacas no ano de 2018. E no ano safra 18/19, nós podemos chegar a 35 milhões de sacas exportadas. Isso é importante, já considerando nessa análise o café solúvel, transformando em sacas equivalentes de café verde. Marcos, agora pensando, né, em benefícios diretos das ações de sustentabilidade na renda dos cafeicultores e nas consequências disso para as exportações, né? A gente conversava anteriormente e vocês junto com a Exalc tem um estudo sobre o tema, né? Explica um pouquinho para a gente desses benefícios diretos da sustentabilidade e, em consequência, também disso no mercado, né? Nas exportações e no mercado e no Brasil enquanto produtor e exportador. O Secafé tem um histórico de ações de sustentabilidade para as crianças, com a Criança do Café na Escola, que são laboratórios digitais que o Secafé montou nesses últimos 15 anos, e nós temos o produtor informado, e aí sim são ações muito consolidadas em prol da melhoria, da qualidade, das boas práticas em função das leis ambientais e sociais mais rígidas do mundo, e nós trabalhamos com as boas práticas já no âmbito dos produtores, junto com a Plataforma Global do Café e diversos parceiros, empresas, torrefadoras, inclusive exportadores. Nós atuamos praticamente em todas as regiões produtoras, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rondônia. Entramos agora no projeto Via Produtor Informado, indicação geográfica para os robustas amazônicos. O café lá harmoniza com a floresta, um café sustentável, como todo o café brasileiro. E todas essas ações de sustentabilidade aí demonstram por
que mesmo em época de baixa exportação, como a safra 17 e 18, os diferenciados subiram 11%. Nós tivemos cafés especiais, né? Exato, nós tivemos uma redução nos últimos 5 anos, a menor exportação na safra 17 e 18 foi a menor em 5 anos, 30,3 milhões de sacas, mas os diferenciados subiram 11%. Então mostra para a gente que o caminho é esse. Até para os telespectadores entendam, nós chamamos de café diferenciado. É aquele café que passou por algum processo pós-colheita, tem algum atributo de qualidade, algum selo de certificação de sustentabilidade. Então aproximadamente de 17 a 20% em volume são cafés diferenciados. E o produtor é o grande beneficiário por esses preços. Marcos Matos, da Secafé, obrigada pela sua participação aqui no Rural Notícias. Volte sempre, trazendo sempre boas notícias para o cafeicultor brasileiro. Boa noite. Uma boa noite a todos, uma satisfação estar com vocês. Obrigada igualmente.